Agora suas manhãs têm mais informação com o Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Pegue sua xícara, sua caneca ou copo de requeijão e venha tomar esse café com a gente. A partir de 3 de junho, de segunda a sexta, às 9 da manhã, com reapresentação após a reprise do jornal PT Brasil. Comece seu dia com o Café PT. Vem aí, o programa que vai agitar a TV PT. Pode tremer! O videocast pra galera que gosta de política e pra quem acha que não gosta também. A partir do dia 6, toda quinta-feira, às 18 horas. Ou a qualquer momento na sua plataforma de streaming favorita. Atenção petista, o Jornal PT Brasil está cheio de novidades. Novo formato, novo apresentador, mais reportagens e novo horário. Isso mesmo, a partir do dia 3 de junho o Jornal PT Brasil começa às 13 horas, direto de Brasília para todo o Brasil, trazendo muito mais notícia para você. Não se esqueça, a partir do dia 3 de junho, o Jornal PT Brasil vai ao ar ao vivo de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas. E vem muito mais por aí. Aguarde! Olá, hoje é sexta-feira, dia 31 de maio de 2024. Está começando agora o Jornal PT Brasil, com muita informação e luta popular na sua manhã. O jornal de hoje exibe as entrevistas com a deputada federal Dandara Tonantzin, que é pré-candidata à Prefeitura de Uberlândia, em Minas Gerais, e também com Cedenir Oliveira, que é da direção nacional do MST do Rio Grande do Sul. Avisar nossos companheiros aqui de Minas Gerais também para compartilhar o link da edição de hoje, que a gente conversa agora com a deputada federal pelo PT de Minas Gerais e pré-candidata à Prefeitura de Uberlândia, Dandara Tonantzin. Bom dia, deputada, bem-vinda mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Camila, alegria estar aqui, bom dia todo mundo que está nos acompanhando. Amanda! Amanda, que eu tô com Camila na cabeça, gente. Deve ser a Camila Moreno, que vocês estavam lançando pré-candidatura esse final de semana. Um beijo aí para Camila Moreno também, que é do nosso Diretório Nacional de Minas Gerais. Deputada, vamos começar falando justamente desses eventos de lançamento aí em Minas Gerais, que foram incríveis, né? Começou na sexta-feira com o lançamento da sua pré-candidatura à Prefeitura de Uberlândia, já na sexta-feira. Logo em seguida, né, a presidenta Gleisi seguiu para outros municípios mineiros para mais eventos aí de lançamentos. Eu queria que você falasse um pouco desse momento da política em Uberlândia, das expectativas para essas eleições e também das alianças do partido, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, com outros partidos também do campo democrático. Muito obrigada, viu? Foi uma festa muito bonita, de fato. Eu fiquei muito feliz que a população atendeu o nosso chamado. Olha, gente, deu mais de 2.000 pessoas na Acrópole, que é um centro de convenção. Foi o lançamento da pré-candidatura e já foi super diverso, mobilizado, gente de vários segmentos, muito gigante, de fato, é irrepresentativo, né? De sindicatos, lideranças, movimentos, a empresários, empreendedores. E nós tivemos a presença da nossa presidenta Gleisi Hoffmann, que deu ainda mais força para esse nosso pré-lançamento. Fez uma fala brilhante sobre o desafio do PT nessa eleição e o tanto nós precisamos também voltar esse olhar para os municípios, que é onde a vida realmente acontece. Nós tivemos lá presente o Odair, nosso líder da bancada do PT, que deu contribuições e foi de uma generosidade muito grande. Também tivemos presente o presidente estadual do PT, que é o Cristiano Silveira, presidente estadual do PCdoB de Minas, o Adson Ribeiro.
Então, foi uma festa grande e muito representativa. Em Uberlândia, nós estamos com a nossa pré-candidatura à prefeitura, compondo com a nossa federação PV, PCdoB e PT, junto com a federação Rede PSOL, com diálogos bem avançados com o PSD, e nós estamos formando um grupo, um campo político capaz de apresentar o melhor programa, o melhor projeto de transformação para a cidade. 2 chapas de vereadores completas, nós estamos com uma militância bem aguerrida, se dedicando a elaborar propostas para o nosso programa de governo. São mais de 20 grupos temáticos reunindo, debatendo, elaborando, porque nós precisamos chegar também disputando e apresentando soluções para os problemas. A presidenta Gleice esteve lá em Uberlândia, depois ela seguiu o governador Valadares, lançando o nosso amigo de bancada, também pré-candidato Leonardo Monteiro. Ela foi para Ipatinga, que nós temos mulheres candidatas. Ela foi para Araçuaí, que nós também temos mulher candidata a prefeita. Ou seja, ela fez uma rodada muito boa ali em Minas Gerais. Minas Gerais, vocês sabem que é o estado que é o fiel da balança das eleições, ganhou em Minas, ganhou no Brasil, e nós queremos cada vez mais seguir fortalecendo a luta política e o nosso partido em Minas Gerais. Deputada, e eu queria também que a gente comentasse também os maiores desafios, não só em Minas, né, mas em todo o país aí, na missão para tentar barrar o avanço da extrema-direita. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, particularmente do partido. Olha, nós precisamos politizar o debate e não cair nessas armadilhas que são colocadas, em especial por esses setores ligados ao bolsonarismo da extrema-direita. Eles vão querer levar a campanha para um campo da polarização que é extremamente despolitizado, rebaixar o nível do debate. Nós temos lado na vida e na política. Nós temos um partido que, de fato, toma partido nas discussões. Então, quanto a isso, nós não podemos ter dúvida. Sempre iremos nos posicionar. Mas é fundamental que essa eleição também sirva para a gente atualizar, inovar no nosso modo petista de governar. Nós temos que produzir um novo acúmulo conectado com os desafios do século XXI, das nossas experiências, que já deu certo até aqui, e que agenda é essa de cidade conectada com o futuro. Sim, porque nós precisamos gerar novos direitos. Nós precisamos de debater internet gratuita nos equipamentos públicos municipais. Internet tem que ser um direito no nosso país. Nós temos que debater a violência contra a mulher e tornar isso também uma pauta municipal nas eleições. Porque é na cidade, é na rua, é na casa que a violência contra a mulher está acontecendo. Nós temos que debater educação e trazer para o centro do debate o que o nosso governo federal está fazendo, que muitos municípios não estão aderindo, e que isso impacta diretamente na qualidade da educação. O ministro Camilo Santana lançou o projeto de educação de tempo integral, e que precisa estar aí no centro também das discussões dos nossos programas municipais de governo. Agora, eu acho que um dos principais debates dessa eleição será a questão ambiental, a crise climática, a ebulição climática que nós já estamos vivendo, o investimento em infraestrutura, a importância da gente ter mais Estado. Aqueles que defendiam Estado mínimo estão aí agora defendendo mais dinheiro para o Rio Grande do Sul, mais investimento, porque eles estão percebendo que as políticas públicas, o recurso público, cumprem uma função muito importante. E não é debater infraestrutura só do ponto de vista da obra que vai ficar bonita. O PT vai apresentar o projeto de infraestrutura das obras necessárias, das obras que são importantes para a gente ter, sim, nas cidades, desenvolvimento econômico, urbanístico, mas também com responsabilidade ambiental. Nós precisamos trazer essa questão do meio ambiente para o debate municipal, trazendo a responsabilidade da gestão da cidade, do planejamento, do plano diretor, como é que se cresce, desenvolve a cidade, pensando já nesse momento que nós estamos vivendo de crise climática. Então, a minha sugestão aos nossos companheiros e companheiras
que estão nos acompanhando, que serão pré-candidatos, é que a gente possa qualificar o debate político, que a gente possa apresentar soluções inovadoras para os problemas da cidade e não cair nas arapucas da extrema-direita. Deputada, você falou no modo petista de governar. Eu queria aproveitar para a gente falar também um pouquinho do legado dos governos do PT em Minas Gerais, né? Como é que isso está na memória do povo mineiro? Olha, o presidente Lula, a presidenta Dilma investiram muito. Minas Gerais foi um dos estados que mais recebeu investimentos do PAC. É o estado com a maior quantidade de universidades, de institutos federais, e o povo de Minas sabe disso. Agora também não é diferente. Nesse novo PAC, em todas as modalidades, Minas Gerais tem sido prioridade do governo federal. Queria falar mais especificamente sobre a minha cidade, Uberlândia, que sou agora pré-candidata a prefeita e tenho trabalhado muito para fazer com que cheguem recursos e recursos que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. O prefeito atual está há mais de 8 anos, está há 8 anos, sem entregar uma única casa sequer. Nenhum programa municipal de habitação ou de moradia. Agora nós já conseguimos articular 1.364 casas do Minha Casa Minha Vida e mais 600 do Minha Casa Minha Vida em entidades. A frota de ônibus de Uberlândia está extremamente sucateada e graças ao presidente Lula, ao PAC Seleções, nós conseguimos 216 novos ônibus elétricos. Não é qualquer tipo de ônibus também não. Foram 2 novas UBSFs. E não é o UBSF comum, é aquele postinho mais moderno, mais integrado, até com especialistas. Escola de tempo integral. Nós também conseguimos CAPS infantil, porque nós sabemos que a atenção à saúde socioassistencial, psicológica das crianças precisa estar como prioridade. Então, tem muita obra, muito recurso sendo designado para Minas. Nós não podemos cair em fake news, temos que divulgar a verdade. E quem quiser acompanhar um pouco mais do que está chegando do governo do presidente Lula para a sua cidade, é só entrar no .gov, coloca lá, PAC Seleções, que vai aparecer um mapinha do Brasil, que você coloca o estado, depois a sua cidade, e já sai tudo que o governo federal conseguiu designar com a nossa articulação, o nosso trabalho para os municípios. É fundamental acompanhar isso. E um outro espaço importante de comunicação para a gente não cair na fake news é o nosso site do Casa 13. Entra lá que também tem um compilado das entregas do PT, do nosso governo, do governo Lula, do governo Dilma, ao longo dos anos, para o nosso estado e também para as nossas cidades. Já sai o card bonitinho na hora, pronto para postar e combater fake news. Exatamente, essas ferramentas já estão disponíveis aí para a militância, né, para todo mundo que queira compartilhar a verdade e também fazer esse trabalho muito importante da informação, né, deputada? E eu queria falar também sobre os anseios aí da população de Uberlândia, né? Você comentou aí as entregas do governo federal, a atuação do governo Lula, né, para os municípios, essa retomada do Pacto Federativo. O que a população de Uberlândia pode esperar dessa relação com o governo federal e também quais são as principais demandas da população aí que convergem muito com o modo petista de governar? Olha, a população pode esperar muito compromisso da nossa parte em atuar para fortalecer a relação entre a cidade de Uberlândia e também o governo federal. Pode esperar que nós estamos fiscalizando, de olho, para saber o que entrou e o que não entrou, o que foi apresentado como projeto, o que ainda falta ser fortalecido. Nós queremos que as políticas do presidente Lula cheguem na ponta e possam ser, de fato, executadas. E nós queremos que o serviço público seja de qualidade. Quando a gente faz investimento em saúde, em educação, não se trata especificamente só de um segmento, nós estamos falando da qualidade de vida que vai melhorar.
Então, é fundamental que os nossos municípios possam aderir a todos os programas que o governo federal tem apresentado e também possam fortalecer a relação com o que a União tem apresentado de editais e possibilidades. Obrigada, deputada, pela participação aqui com a gente no Jornal PT Brasil. Esse espaço, como sempre, segue à sua disposição. Venha sempre conversar com a gente. Obrigada, Amanda. Não vou ir racionando mais não, viu? Um beijo. Um beijo, obrigada. Bom dia. Quem conversa com a gente agora é o Cedenir Oliveira, que é da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Bom dia para você, bem-vindo, Cedenir, ao Jornal PT Brasil. Está me ouvindo bem? Te ouço bem, bom dia, Amanda, bom dia aos que nos acompanham, e uma saudação especial aí à militância do PT. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Cedenir, estar aqui conversando com a gente. Eu queria que a gente começasse falando do balanço aí das perdas sofridas pelas famílias, né, do MST no Rio Grande do Sul com as enchentes. Veja só, nós estamos em meio à maior tragédia que o nosso estado já teve, né? E diante dessa tragédia também vários assentamentos nossos foram atingidos. Nós temos quase 300 famílias que foram desalojadas, que perderam tudo. Teve um impacto muito grande na produção. E, enfim, todos nós aqui do estado, diretamente ou indiretamente, estamos impactados, seja ela economicamente, mas também esse sentimento, né, de perda, e nesse momento que nós estamos de acolhimento e tentando, né, buscar força para a reconstrução do nosso estado, dos nossos assentamentos, das casas, enfim, de reposicionar nossa produção agroecológica aqui no estado. E falando também em produção agroecológica, né, o MST ele é o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina, né? Qual é o percentual de safra produzido, né, nesse montante aí pelo Rio Grande do Sul e quais foram aí, qual é o balanço das perdas na produção de arroz desse ano, Cedenir? Ainda as perdas ainda são incalculáveis, né? Porque ainda temos as lavouras debaixo d'água, tem muitos locais das nossas cooperativas que foram atingidas. Tem silos, né, que nós temos parte do arroz que já tinha sido colhido, que ainda não sabemos qual vai ser a qualidade, porque teve perda, não teve a energia. Então, agora, ao retomar, nós vamos tomar consciência do ponto de vista econômico, o que isso impacta. O certo é que, mais do que essas perdas econômicas que são importantes, e com a ajuda do governo, com a força das famílias, ela pode ser reparada. A grande perda do nosso entendimento é que nessas áreas onde nós fomos atingidos, são áreas de agroecológicos, né? Onde a perda da diversidade também é um elemento importante nesse processo de reconstrução, né? A natureza nos deu uma resposta violenta a tudo aquilo que, ao longo desses últimos períodos, nós temos, o conjunto da sociedade tem feito com ela, sobretudo esse modelo de produção agrícola, né, baseado no agronegócio, onde o veneno, a destruição das nascentes, a destruição das matas ciliares do banhado, impede hoje que as águas, quando vem a chuva, podem ser absorvidas, e ela tem dado uma resposta violenta, como nós temos visto nesses últimos dias, e que ainda estamos em meio a esse processo, né? Nós passamos numa fase que foi a fase dos resgates, que foi uma fase angustiante, né? Porque tivemos vários companheiros e companheiras ilhados que não tinham condições de sair. Passamos por um processo do abrigo, né? Onde nós temos abrigado essas famílias, produção de alimento, reconstrução, e talvez nós estamos entrando numa fase que é a fase mais dolorida, né? É a fase do retorno às casas, retorno aos espaços de produção, de convívio, onde as famílias encontram tudo perdido. Então, talvez essa vai ser a pior fase, né, da tragédia que está aí, que é esse processo de tomar consciência, de a ficha cair, como a gente fala, de chegar nos espaços e ter que reconstruir tudo de novo, né? Nossas famílias
que há mais de 30 anos chegaram nessa região com uma sacola de roupa, uma lona preta, e construíram todo um patrimônio econômico, mas também uma estratégia de produção, de convívio, né? As pessoas elevaram o nível cultural, a presença na sociedade, e nesse momento acabam perdendo tudo. Então essa é, talvez, diante dessa tragédia, um momento que vai exigir muito mais força, mais união, mais resiliência da nossa militância e de todo o movimento, que certamente tem nos acolhido nacionalmente. Como um gesto disso, nós suspendemos nosso Congresso Nacional, que celebrava os 40 anos do MST, e toda a nossa direção nacional, a militância nacional, se volta a esse acontecimento e ajudar a recuperar os assentamentos aqui no Rio Grande do Sul, mas também temos contribuído com as demais famílias e pessoas dos municípios onde nós temos a nossa base social. E é exatamente sobre isso mesmo, né, Cedeni? A gente vê o movimento passando por esse momento dramático, né? As famílias perderam parte da produção, suas casas, mas mesmo assim a solidariedade continua sendo o ingrediente principal, né, desse movimento. Eu queria que você falasse um pouquinho das iniciativas do MST em apoio à população do Rio Grande do Sul. Então, há uma campanha de doações, né, de vários estados, né, doação de roupa, de alimento, material higiênico, mas também nós começamos rapidamente o processo de produção de marmitas, né? Nós temos dito de que ao longo desses 40 anos, um dos aprendizados históricos foi as nossas famílias produzir alimento em condições adversas, sejam elas nos acampamentos, de beira de estrada, nas ocupações, nas marchas, em situações difíceis e adversas, nós produzimos alimentos. Portanto, em meio a essas tragédias, o MST tem dado essa resposta de rapidamente se organizar e chegar com as marmitas. Então, essa tem sido, nesses últimos 15 dias, nós se organizando com essa consciência, né? Tem muitas pessoas que não têm o que comer, agora retornando, que essa fase que eu comentei, elas chegam e não têm o que encontrar, não tem comida, não adianta nem ter uma cesta básica, porque não vai conseguir produzir. Na cozinha onde eu estou aqui, nesse momento, a cozinha no assentamento de Viamão, ela chega a 15 dias, e nós chegamos hoje, vamos produzir 31.500 marmitas, que estão sendo distribuídas para as populações nossas, para os assentados, mas também para o conjunto de pessoas que são atingidas, seja em Porto Alegre, aqui em Viamão, e, sobretudo, o município de Eldorado, que é o município mais impactado pelas enchentes. E, Cedeniro, o movimento também é muito atuante na preservação do meio ambiente, né? Porque essa produção agroecológica também leva em consideração toda a biodiversidade, né? E a necessidade de se preservar as matas nativas, né? Toda a biodiversidade dos locais. Quais são as principais iniciativas do MST na região sul, que de fato, tem sido, né, o epicentro aí de todas essas chuvas em excesso no país, para proteger a natureza e também prevenir desastres como esse, né, resultados como esse que aconteceram no Rio Grande do Sul? Nós temos feito a crítica a esse modelo de produção já há mais tempo, né? Quem se lembra do que nós denunciávamos, que era a plantação do eucalipto na metade sul, no bioma Pampa, a destruição do bioma Pampa. Então, do ponto de vista da nossa elaboração, da nossa narrativa, da nossa concepção de que modelo da agricultura, nós já expressa há muito mais tempo. Mas, mais do que uma negação ao modelo existente, nós temos feito todo esse movimento internamente com as famílias pelo processo de transição, de recuperação das suas reservas naturais, das matas ciliares. Nós começamos agora uma campanha ali, que é uma campanha a nível nacional, que é de plantio de árvores. Nós temos uma meta aqui no Rio Grande do Sul de plantar mais de 1 milhão de árvores nessa campanha. Enfim, temos feito todo um esforço, né, enquanto movimento, para alertar de que a crise ambiental ela é um dos pilares dessa crise estrutural do sistema capitalista em nossa sociedade. Agora, nós temos consciência que, para alterar o curso desse movimento histórico de destruição e de barbárie, é necessário uma tomada de consciência do conjunto da sociedade
e, sobretudo, de construção de políticas públicas que enfrentem essa tragédia que está aí. Nós estamos adiante dessa barbárie. E é isso que nós temos também reafirmado. Agora, um debate de reconstrução do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele foi impactado direta e indiretamente a todas as cadeias produtivas. Agora, também, em meio a esse processo, é importante recolocar que projeto de sociedade nós queremos. Está claro que esse projeto que está em curso está nos levando à barbárie. E a pergunta é se nós vamos dar continuidade a esse processo. Então, em meio a todo esse momento que é de busca, que é de acolhimento, que é de solidariedade, é necessário também nós recolocarmos o tema de projeto de sociedade que nós queremos e reafirmar de que esse modelo capitalista que aqui está nos levando à barbárie. Exatamente. Tem mensagens aqui do pessoal que está acompanhando o jornal, a Josi Gomes aqui falando, né, do MST mostrando a sua força no Rio Grande do Sul, Marcos Milton desejando também força aqui, solidariedade aos companheiros do MST aqui no nosso chat também. A Josi Negreiros comentando, né, com tantas perdas e o povo do MST não se mexeu, diz ela aqui, está indo à luta. As cozinhas solidárias são um alento para o nosso povo. E o Alberto Quirone e também o João Ricardo Roque perguntam aqui, eles têm dúvida sobre essa questão das áreas alagadas, se elas são passíveis aí de reflorestamento, se dá para recuperar essas áreas que estão debaixo d'água para retomar a produção agroecológica no futuro. É evidente que é possível, né, a retomada, essa é a nossa perspectiva. Eu creio que o processo de discussão, ela não pode só olhar só para as áreas que foram alagadas, eles têm que ser por que essas áreas foram alagadas. Então, você tem milhares de locais onde os rios, as nascentes vêm desses rios, precisam serem olhadas nessa perspectiva. Não adianta nós só olhar para Eldorado do Sul. Eldorado do Sul recebeu o impacto do conjunto da obra, né? Então, nós, nas nossas discussões, nós, sem nenhum elemento tão científico, mas olhando para o conhecimento empírico, retomar o que os banhados cumpriam de esponja, né? Na medida que as chuvas vinham, ao longo dos rios, esse processo que fazia o cerco dos rios, absorvia essas enchentes. E depois, no período de seca, eles alimentavam as águas dos rios. O que nós estamos vendo agora é que qualquer chuva, ela vira correndeira, porque não tem nada ao longo do seu curso que vai absorvendo essa violência da chuva, e passando 15 dias sem chuva, o rio seca, porque também não tem água que consegue absorver ao longo do seu uso. Então, o debate de reconstrução não depende somente do esforço das nossas áreas de assentamento que foram alagadas. Ele é necessário olhar ao longo do Rio do Sino, ao longo do Rio Taquari, ao longo do Rio das Antas, quais foram os impactos que foram feitos ao longo desse rio, que hoje está produzindo esse tipo de violência das águas. Nessa perspectiva que eu acho que nós precisamos enfrentar. Tenho certeza que nós iremos retomar o movimento de produção orgânica, reconstruir as casas que perdemos, mas se nós não tiver um olhar mais estratégico a médio e longo prazo, nós vamos ficar de tragédia em tragédia, fazendo campanha de solidariedade e acolhendo nossos mortos, acolhendo aqueles que foram atingidos. Felizmente, na nossa base, as famílias, pelo movimento de resgate que fizemos, nós não tivemos nenhuma perda de companheiros fisicamente, né, por esse processo de organização, e tenho certeza que a reconstrução virá. Mas volto a dizer, ela não deve ser um processo somente dos assentamentos. É necessário, com todo esse esforço que o governo federal está colocando para reconstruir o Rio Grande, é necessário também que o governo, a inteligência política, o esforço que o governo está fazendo, repactuar que tipo de reconstrução. Tem fábricas, tem lavouras, tem casas que, na minha opinião, elas não devem ser colocadas no mesmo lugar, na mesma forma que foi feito, porque é só reproduzir a tragédia que está aí. Então, exige, obviamente, rapidez, exige um esforço para acolhimento dessas famílias. Agora, na perspectiva da reconstrução, ela tem que ser baseada em outros pilares
estratégico no nosso modo de pensar. Denira, a Josi Negreiros, que é de Porto Alegre, está aqui, né, fazendo o apelo para que as pessoas continuem fazendo doações para o MST, que o movimento tem ajudado muito, né, o povo atingido aí pelas enchentes. E eu queria te perguntar, quem quiser e puder contribuir com o MST nesse momento, o que deve fazer? Entrar no site? Qual é a orientação? Veja só, nós temos consciência que a tragédia não foi maior, foi fruto dessa grande solidariedade e voluntariado que foi gigantesco nesse momento. Foi desde do resgate, né, porque não existia estrutura estatal dos bombeiros, da Defesa Civil, que daria conta desse processo. Foi a sociedade, enfim, que ajudou nesse processo. Foi o tema dos voluntariados, mas nós temos consciência que os dias vão passando, esse processo vai diminuindo, né? Então, nós, como organização e como movimento, temos consciência que vai ser nós que nós vamos conseguir, há mais tempo, mais organizado, continuar garantindo essa solidariedade chega, né? No caso de Eldorado, se dependesse, lá tem demanda para 5, 6 mil marmitas dia, né? Nós estamos chegando com 2 mil. Então, se tiver o processo organizado, nós podemos ir aumentando, né, nossa capacidade de interlocução e assim, e essas ajudas são mútuas, né? São de várias formas de arrecadação, também de forma financeira. Tem um PIX que está acontecendo porque tem gastos, né, que não dependem só do esforço do voluntariado, né, desde a compra da marmita, do gás, da carne, enfim, da logística para fazer essas doações, do própria reconstrução das casas. Enfim, as ajudas são inúmeras. Pode encontrar no site do movimento a forma que possa ajudar, e mais do que nunca é convocar toda essa militância nossa de esquerda, do movimento, dos movimentos sociais, porque são em momentos de crise como essa que é importante nós colocar o nosso projeto de sociedade que nós defendemos. Com certeza. Tem aqui mensagens de solidariedade aqui do nosso pessoal também, parabenizando o movimento. Parabéns pelo MST, para o MST pelo trabalho prestado, né? Falando agora a campanha contra as fake news. Parabéns, MST, por contribuir para o alimento saudável no Brasil também. Força companheirada, total solidariedade ao povo gaúcho. Viva o MST. O pessoal aqui também falando, né, que o movimento ajuda a diminuir também a dor, né, e o sofrimento da população nesse momento. Eu agradeço muito sua participação aqui com a gente. Queria parabenizar também o trabalho de todo o movimento e dizer que esse espaço segue à disposição do MST. Vocês voltem sempre. Grande abraço, obrigado, Amanda, e a todos que nos acompanharam. E vamos seguir firme aqui na luta pela construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, e é onde a solidariedade esteja no centro, né, das nossas relações. Obrigada, Cederi. Bom dia.